consigo melhorar aqui essa luz. Pronto. Olá pessoal, saudações, namastê. Olha eu aqui outra vez. E dessa vez nós vamos falar sobre a Bíblia da Santa Morte. É um dos projetos, né, que eu já tinha há muito tempo, que era trazer esse livro aqui para o Brasil, trazer esse conhecimento para o Brasil, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a Santa Morte e também sobre... Aí, em breve vai sair o workshop explicando certinho como cultuá-la, como montar o morte e alguns feitiços e rituais que você pode fazer para contactar aí a atenção, né, e se tornar um devoto dessa santa tão querida pelo México, Argentina e outros países vizinhos, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui que tem um pessoal ainda que pretende chegar e a gente já começa. Cadê? E você que não é inscrito aqui no canal de YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, chame os amigos para poder participar também. Cadê, gente? Só um momento que eu tô compartilhando aqui na sala mística. E a tecnologia não quer contribuir. Não quer ajudar. Então, tá chegando o mês de novembro, né? Enquanto carrega aqui, eu vou contando para vocês. Quando vai chegando o mês de novembro, é o momento da gente fazer o nosso Festival aos Mortos, né? Então, o dia 2 de novembro, que é o Finados para a Igreja Cristã, para a Igreja Ortodoxa, é também o nosso festival à Santa Morte. É o momento em que nós vamos olhar para os nossos ancestrais, né? Nós vamos olhar lá para os antepassados e pedir por eles, pedir para que eles estejam em um bom local, em um bom lugar. E é um momento que nós vamos refletir também sobre a vida. É engraçado que momentos, 2, 3 dias antes desse grande evento, os pagãos antigos já comemoravam o Halloween, ou o Dia de Todos os Santos, né? Que era também uma época, um momento da gente olhar a morte ou olhar o outro lado sob um novo aspecto, sob uma visão mais tranquila sobre o assunto, né? Nós ocidentais, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande com a morte. A gente vê a morte como sendo algo negativo, algo ruim, porque nós nos tornamos acumuladores, nós nos tornamos, graças ao capitalismo, nós nos tornamos pessoas acumuladoras, nós queremos acumular posses, né? E esse acúmulo de posses fala muito sobre quem nós somos, ou o que nós somos, ou que, através do que nós temos, fala sobre quem nós somos, né? E esse apego causa medo, porque imagine você planejar uma vida com bastante luxo, com bastante conforto, e de repente vir a morte com o seu poder magnífico e divino e ceifar tudo, levar tudo, né? Acabou aí o seu tempo na Terra e você não sabe para onde você vai, você não sabe o que te aguarda, o além. Aliás, você mal tem certeza se existe um além ou se vai ser como a Bíblia diz, né? Que nós vamos deitar num sono eterno e dormir até que chegue o dia do julgamento, né? E ainda tem um julgamento. Então pense que dilema, né? Que paradigma que a gente tem que lidar aí no pós-morte. E então a nossa sociedade ocidental, ela acabou
se desligando dos primórdios, onde a morte, por exemplo, para o Antigo Egito, né, para os egípcios, era tido apenas como um rito de passagem, assim como nascer é um rito de passagem, crescer é um rito de passagem, casar ou não casar é um rito de passagem, né? A nossa formatura na universidade é um rito de passagem também. Então, todos esses ritos que eram tão bem observados, lembrados e comemorados no passado, hoje a morte é um dos que está em torno aí de um aspecto negativo, de medo, de desespero, de etc. E eu acho engraçado isso, né? Eu acho engraçado porque a gente vai se, se distanciando do que nós de fato somos. E nesse caminho, nessa trajetória, a gente vai se perdendo. E eu entendo esse se perder como sendo aí essa série de síndromes psicossomáticas que nós temos na vida moderna, né? Esses medos, essas fobias que nós temos na vida moderna. Então, lógico que eu não, é só uma teoria, não é nenhuma certeza, porque eu não tenho como comprovar isso por meio de experimentos científicos, mas percebe-se que essas síndromes e fobias da vida moderna, como por exemplo o transtorno bipolar ou a síndrome do pânico, tudo isso é em decorrência a essa vida que nós insistimos em levar, uma vida sem base, sem valores, sem preceitos, sem olhar, sem esse olhar carinhoso para a vida, né? E mais uma vez eu pontuo como sendo engraçado porque nos primórdios, parte do que nós aprendemos observando a natureza, né? E uma vez alguém me disse assim, olha, se você observe a natureza porque ela é a grande professora dos homens. Ah, é o que maravilha, uma grande artista brasileira e para mim uma grande filósofa também, ela dizia isso, né? Que o pai dela dizia isso para ela, que a natureza ensinava tudo que a gente precisava saber sobre vida, filosofia, ciência, religião e etc. Mas voltando ao meu exemplo, né, ao meu caso específico, essa pessoa me disse isso, olha, a natureza ensina tudo que o homem precisa saber ou aprender. E muito aflito, muito preocupado com algo, observe os pássaros. Os pássaros, eles têm a vida ali do dia a dia normal, né? Colhendo sementes, flores, frutos, montando o seu ninho e tudo, e cantando, sem se preocupar com o amanhã. Se vai haver o amanhã ou não, eles estão tranquilos porque eles escolheram viver o agora. E eles têm certeza que a natureza é abundante o suficiente para que, se chegar o amanhã, há trabalho a se fazer. Isso eu sempre achei muito magnífico, essa analogia, né? Porque mostra pra gente que a gente quer viver tudo em um único instante. E a não valorização do agora, por exemplo, de um agora com temperança, é o que gera essas grandes frustrações ao homem moderno, né? Então, falando especificamente sobre a Bíblia da Santa Morte, que é um livro que eu já havia publicado alguns capítulos, só que o pessoal havia pedido, não, publique inteiro, conta mais e tudo, até porque trata-se de uma. Eu protelei muito porque trata-se de uma pesquisa individual, particular e de experiências minhas individuais, né? Primeiro eu vou falar como eu conheci a Santíssima Morte, né? O La Santíssima Muerte. Eu conheci dentro do culto de Quimbanda,
tendo contato com entidades da linha de Caveira, especificamente Dona Rosa Caveira, seu João Caveira e seu Tata Caveira. E essas entidades me chamaram a atenção sobre a existência desse culto e sobre o quão rico é, né, o trabalho com a Santa Morte. Para quem não conhece, a Santa Morte ela é exatamente o que você está pensando. É aquela entidade que a gente não sabe dizer se é masculina ou feminina, envolta de um capuz com um aspecto esquelético de caveira, segurando em uma mão uma balança, em outras vezes na outra mão uma foice. E é uma imagem muito temida, utilizada inclusive, né, em alguns filmes de terror. E é justamente essa ideia dela ter esse aspecto esquelético e a gente não saber se é um homem ou se é uma mulher. A gente se refere como sendo a morte, mas é um gênero neutro, né? É unissex. A gente acaba percebendo que é exatamente essa a reflexão que a própria morte nos traz, né? A ausência daquilo que a gente constrói de nós. Mas voltando aqui à Bíblia da Santa Morte, ela é um manual simples, né? Já existe um livro com o mesmo nome no México. Eu lembro que na época que eu pesquisei, o autor era até desconhecido, porque eu acho que era um compilado de informações que só colocaram tudo dentro de um mesmo bolo e publicaram. Mas assim, para nós brasileiros, que não temos nenhuma referência, pelo menos não até o momento que eu pesquisei, né? Não temos nenhuma referência bibliográfica a respeito em português, ela traz aí essa possibilidade, né? Ela vem aí cumprir esse papel de se tornar uma referência nesse sentido, porque eu falo lá, eu conto a parte histórica do culto à Santa Morte, como começou, como se difundiu e etc. E trato especificamente da parte ritualística, com muitas adaptações, porque algumas coisas que tinham lá eu acabei não encontrando aqui, e algumas coisas são muito específicas. Por exemplo, o óleo da Santa Morte. Não é um óleo que você vai comprar, você precisa confeccionar esse óleo para utilizar. A água da Santa Morte também não é uma água que você vai precisar comprar, importada, nada desse tipo. É uma água que você mesmo confecciona com rezas, né, e com um pouquinho de sal, como se fosse uma água benta, mas é específica. E vai se utilizar também muitos elementos cristãos, como cruz, como a própria analogia à Santa Morte, é que ela seria o anjo da morte, né, anunciado na Bíblia, no Novo Testamento. E, enfim, então é basicamente um manual para nos ajudar a nós brasileiros a lidar com o culto, a lidar com a Santíssima Morte, mas dentro dos nossos moldes, dentro do que é mais acessível para nós. A Santa Morte ela tem milhões de seguidores e devotos, né? E tanto aqui na América quanto já em outros países da Europa, por exemplo. E as pessoas têm nessa entidade uma, uma, uma aproximação como ela sendo uma grande mãe, como sendo uma amiga, como sendo uma guardiã. E para ela não há, por exemplo, a gente tem os santos católicos que cada santo que possui a sua especificidade, né? Então você vai ter o santo dos dentes, o santo dos médicos, o santo do vento, o santo do fogo, enfim. E a Santíssima Morte, na realidade, ela é especialista em tudo. Ela
Ela pode te ajudar em casos de amor, em casos financeiros, em casos de profissionais, em casos na justiça. Então, assim, ela é a defensora, né? Ela trabalha bastante para cura também, né? Eu encontrei no decorrer dessa minha história com ela, já tem aí já uns 10 anos, eu encontrei muito ritual voltado à cura, mas eu sei que as pessoas utilizam trabalhos com a Santa Morte também para outros fins, né? Como amarração amorosa, adoçamento. Então, toda essa parte que a gente já tem aqui no Brasil também nos cultos, nas religiões de matrizes africanas, também se utiliza na Santíssima Morte. A Santa Morte ela é a padroeira daqueles que enfrentaram, né, a morte e viveram. As pessoas que vão passar por cirurgias perigosas, né, cirurgias difíceis. E, e é isso, mas ela também disse para rituais de vingança, para rituais de proteção, para rituais de livramento, para rituais de banimento. Ela é bem interessante. Mas é importante a gente deixar claro que, embora eu e outras pessoas tenham tido contato com a Santa Morte através dos cultos africanos, né, dos cultos da Quimbanda ou dos cultos africanos aqui no Brasil, ela não é um Exu ou uma pombogira que trabalhe, que desça, que venha incorporar nos seus médiuns, nada disso. Existe o chamado Exu Lorde da Morte, mas não tem qualquer ligação. Além, é claro, que a gente sabe que esses nomes cabalísticos são nomes que vão trazer aproximações. Então, assim, podem trabalhar juntos, podem ser próximos, podem ter ali a mesma chave espiritual, pertencer ao mesmo ponto de atuação, mas não são os mesmos. A gente não pode colocar tudo isso e, né, e bater achando que é uma coisa só, porque não é, tá bom? Então o livro ele vai estar disponível na íntegra para vocês a partir do dia 2 de novembro. Ele deve sair no final de semana, no próprio final de semana, que eu acho que 2 de novembro vai cair numa segunda-feira, não tenho certeza. Ele deve sair no dia 1º ou no dia 31, né? No dia 31 de outubro, que é o Dia das Bruxas. E é isso, tá? Tô aberto para dúvidas. Aproveito para pedir para que você se inscreva no meu canal de YouTube, Magno Constantino, compartilha, curta esse vídeo. E breve a gente fará um workshop explicando e trazendo mais detalhes sobre o ritual, como praticar, quais são os dias da semana e o que cada dia da semana... Ou seja, é o que vai ter no livro, vai ter no workshop, mas de uma maneira mais prática, né? Para que vocês possam se familiarizar aí com os rituais. Deixa eu ver se tem algo mais interessante aqui para apresentar para vocês. Ah, tá. E tem muito ritual no livro, tá? Tem ritual de proteção, tem ritual para se livrar de vícios, tem ritual para amor, tem ritual de prosperidade, tem ritual para conseguir um emprego, tem ritual de abertura de caminhos. Eu explico como montar e o que colocar no seu altar da Santa Morte. É um altar muito simples, muito simples. Aqui no templo eu não tenho um altar específico para ela, né? Até porque a gente trabalha com muitas egrégoras, mas pretendo fazer sim quando a gente organizar, a gente conseguir colocar em ordem toda a questão logística do templo, né? Aqui da Ordem Mística do Rei Salomão. Mas eu pretendo fazer esse altar próximo dos Exus, porque a Santa Morte, como eu a conheci através deles, eu sinto que tem uma
que bate a energia, entendeu? Então eu vou fazer esse altar e ele vai ficar próximo dos Exus, porque acaba que ela é tão executora quanto eles, né? Embora não são os mesmos, conforme eu já disse. E no altar eu explico, né, o que você vai levar, quais tipos de incenso, as cores das velas, como utilizar, a parte dos elementos que vão no altar, o que você vai fazer para encantar esses elementos com a energia da Santíssima Morte. E deixa eu ver o que mais. E é isso. O livro tá bem simples. Mas, tá. No livro eu explico, porque se você pesquisar, você vai ver que existe a Santíssima Morte com várias cores de mantos diferentes. E algumas cores, em algumas estátuas, tem ela com 7 cores em um único manto, ela, né, pintada nas 7 cores. Então, no livro eu explico exatamente o que cada cor representa e como você vai trabalhar com cada uma dessas cores dentro do ritual da Santíssima Morte, como que funciona esse culto. Além também das cores das velas, né? E quando e como e por que utilizar a estátua que vai às 7 cores do arco-íris num manto só, né? Toda mesclada. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório, é um vídeo de apresentação, até porque se eu falar tudo que está no livro aqui, a gente acaba perdendo a necessidade aí da existência do livro. E o intuito do livro é ser um manual básico de consulta para que você mesmo, que você próprio faz e culto à Santíssima Morte. Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino, eu vou ficando por aqui. Namastê, axé, shalom, gratidão por sua presença. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.